Chamo agora, então, a Juliana Morgante. Juliana, que é psicóloga, atua nas áreas clínica e social, mestre em psicologia e pesquisadora na linha de processos psicossociais, tem experiência em pesquisa com as temáticas adolescentes em conflito com a lei, narrativas memoriásticas e possui memorialísticas, exatamente, Juliana, e possui licenciatura plena em letras pelo FMG, especialização em biblioterapia. Hoje eu estou aqui embolada com as palavras, é muita emoção para esse evento tão importante, né, Juliana? E o uso terapêutico da leitura. Seja bem-vinda, então, Juliana. Agora a palavra está... Mas essa palavra, desculpa interromper, como é que é essa aí? Eu ia demorar 15 minutos para falar como é que é, Juliana, a palavra? Memorialística e depois biblioterapia. Trava-línguas. Trava-línguas, para começar. Trava-línguas. Seja bem-vinda, viu, Juliana? É um prazer ter você conosco aqui. Eu agradeço demais o convite, Meu currículo aí já foi citado, mas o mais importante é que o sistema socioeducativo ele fez parte da minha formação. Eu entrei em contato a primeira vez com o sistema e tomei conhecimento do que era uma medida, de como funcionava, no início da minha graduação em psicologia, em 2013, com a minha professora, a professora doutora Jaqueline de Oliveira Moreira, que fazia pesquisas, né? E que oferecia um serviço de visita a casas de semi-liberdade com um trabalho de supervisão e sempre incentivando os alunos dela a conhecer, a pensar e a escrever. Antes disso, eu já tive uma experiência como professora, eu sou formada em letras também, então eu tenho 17 anos de atuação com jovens aí dos ensinos fundamentais e médio, então eu trabalhei em várias escolas no estado de Minas Gerais, na rede pública e particular. Então, assim, tem um espectro grande de realidades nessa minha atuação como professora. Trabalhei vários anos na comarca de Ribeirão das Neves, em que a realidade é bem diferente daqui da área onde eu atuo clinicamente, por exemplo, que é um bairro de classe média alta, que é o Gutierrez. Então, isso me possibilitou transitar num espectro grande de diferenças e procurar pensar o que trazer para a discussão hoje, né? Esse nome também me tocou muito, a unidade incompleta e a medida socioeducativa para fora dos muros. E conforme a gente teve uma conversa prévia, né? Eu pensei onde que a minha fala encaixa e contribui aí para vocês. E assim, já é um processo que não é de agora, é um processo pessoal que eu já venho refletindo. Eu estou me descobrindo nesse lugar do outro, né? Eu venho aqui hoje falar com vocês como essa outra pessoa. Quando tem aqui nesse título para fora dos muros, eu penso que eu tô para fora dos muros, né? Em 2014, eu comecei com a professora doutora Jaqueline a visitar as casas, a escutar jovens para minha iniciação científica. A gente colheu testemunhos de vida que foi transformado num trabalho que recebeu, né, alguns prêmios no cenário aí da iniciação científica. Tive com muitos adolescentes no sistema de semi-liberdade, escutando lá dentro. Depois, a gente entrou num projeto de supervisão, visitamos várias casas também, fizemos alguns artigos, escutamos as equipes, tive a oportunidade também de escutar os jovens fora. A gente fez um trabalho, numa dessas linhas de pesquisa, fizemos um trabalho em que a gente convidou o adolescente para ir até a PUC falar, e foi uma experiência completamente diferente de ouvir o sujeito dentro
da casa, ainda no cenário da semi-liberdade, que a gente sabe que é um pouco diferente da internação, mas foi completamente diferente. A gente recebe o adolescente no campus da PUC, a gente sentou no gramado, a entrada da PUC do Coração Eucarístico é um prédio histórico, tem um jardim muito bonito, e passamos por várias fases, do estranhamento até o adolescente cantar com a gente, se abrir de uma forma completamente diferente do que tinha sido dentro da casa, em que a gente percebe que ele parece que ele fica tentando adivinhar o que a gente quer ouvir ali dentro. Então, a gente tem essa experiência, mas a experiência que eu gostaria de concentrar mais para trazer foi a experiência que eu tive em 2020, né? Que foi bem durante a pandemia, a convite da Juliana Marcondes, né? Que também é minha colega de grupo de pesquisa e trabalha nas medidas, a doutora Juliana Marcondes, para organizar uma oficina em virtude do Setembro Amarelo. Foi um ano difícil, foi um ano de reclusão para todo mundo, né? Por conta do distanciamento social. E a gente foi convidada, foi provocada a falar com os meninos, tinha tido vários problemas por conta da Covid mesmo, por conta dessa impossibilidade de sair, de estar lá fora. E a Ju, na oportunidade, falou: você pode trazer alguma coisa para os meninos? E como eu sou professora, psicóloga, e sempre tenho esse olhar para o sujeito aí, a partir também do meu ofício com as letras, tivemos a ideia aí, peguei um auxílio do Blitz, que é um ator, um educador social, que trabalha com rap no Taquaril, e do André Cavaleiro, que é um parceiro também, que já esteve conosco em muitas pesquisas no Alto Veracruz, e surgiu a ideia de fazer uma oficina de slam, que é um tipo de poesia que mistura origens do rap, mas é recitado, e levar para os meninos. Isso aconteceu em setembro de 2020, e eu tive a oportunidade de visitar 3 casas de SEMI, a Planalto, a São Luís e a Ipiranga. E ali eu comecei a formatar o meu lugar de outro, a minha outridade, porque eu tenho 1,57 m, sou uma mulher branca, de classe média. E eu chego nessa oficina e encontro os meninos todos num espaço, cada casa disponibilizou um espaço. Foram 3 dias muito bonitos, setembro é primavera, né? Tem toda um clima, o clima ajudou, os espaços livres, e eu encontro os adolescentes com aquele corpo, sabe? Aquele corpo fechado, aquele corpo de adolescente, assim, todo travado, olhando para mim como se perguntassem: o que você veio fazer aqui? Quem é você? Você sabe onde você está entrando? Quase que eles me perguntam: você é doida? O que você está fazendo aqui? Poesia? E o início da oficina foi de muita provocação, foi de levar livros, foi de estar com eles. Os socioeducadores participaram também. E o final foi a gente se abraçando, chorando. Eles, né, ganhei na Ipiranga, ganhei uma orquídea que eu tenho até hoje, ela dá flor uma vez por ano. E foi disso, foi de me perguntar qual que é a minha contribuição para isso, né? Eu comentei com a Cíntia, com a Emanuele também, que desde que eu comecei a transitar no serviço da socioeducação em 2013, eu vejo vocês às voltas com essa responsabilidade, com essa incompletude das unidades, pensando o que mais que a gente pode oferecer, o que mais que a gente pode fazer, quem que a gente vai trazer. A gente vai oferecer oficina, nós vamos nos ligar a outros aparelhos, o sistema de saúde, o sistema educativo, os equipamentos, as organizações não governamentais. E como outra bem diferente, com uma realidade bem diferente, e que teve a oportunidade de ser afetada pelo sistema, não só de receber uma contribuição do sistema para a minha formação, porque foi no sistema socioeducativo que eu
colhi material para minha pesquisa, para o meu mestrado. Agora eu sou ingressante no doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Então, como que eu me impliquei? Como que num sistema socioeducativo, e aí colhendo aqui uma pinçada na fala do Pedro, que um dos objetivos é a reinserção do adolescente, do socioeducando na sociedade. Como que a sociedade está se implicando nisso? Como? Nós estamos preparados? Porque a gente imagina, né? O estranhamento que eu provoquei entrando nessas casas, na condição de mulher, branca, diferente, de um meio completamente elitista, que é o meio acadêmico. E recebendo essas falas que me marcaram profundamente, do tipo, se você me encontrar na rua, você atravessa, não atravessa, Juliana? Foi com esse tipo de fala que eu me deparei. E que me colocou para pensar, como que eu, como outro, como que os meus vizinhos, como que os meus colegas de universidade vão receber essas investidas, como que a socioeducação está acontecendo nesse para fora dos muros, né? Quando eu ingressei na faculdade de psicologia, era o meu segundo curso já, eu já tinha uma trajetória de vida, já era mãe, né? Já não era mais uma recém-formada do ensino médio, e a minha ignorância sobre o que era uma medida socioeducativa é a ignorância da maioria das pessoas que eu conheço. E quando, né, os socioeducadores, quando as casas traçam um percurso, vamos levar os adolescentes para os espaços, a gente conversa sobre inclusão, a gente conversa com a sociedade sobre isso, como que esses jovens eles vão ser reinseridos. E ouvindo o Pedro falar sobre a brevidade, né? A brevidade da medida e essa oportunidade, eu me perguntei várias vezes por que, né, que a gente não se envolve mais? Por que a universidade não se envolve mais? Por que não existe mais diálogo, mais conversa? Sei de todo esforço, estou aqui por causa dele, do sistema, para poder ir trabalhar com esses agentes externos, com esses atores externos. Mas a gente vai ter que repensar mais essa resistência desse encontro. Porque quando os adolescentes forem para fora, a gente encontrar com eles num parque, num espaço de curso, eles estão carregando esse estigma. Você vai atravessar a rua quando você me vê? É o corpo, é com o corpo que eles estão lá fora, né? Então, assim, hoje é só para poder colocar, né, essa provocação mesmo, pincelar isso, porque eu vejo que é pesado. Só para o sistema fica pensando uma maneira de inserção. Mas será que fora da medida eles têm uma oportunidade de inserção? Eles têm uma oportunidade... Será que a medida não é o elo entre eles e essa sociedade, esse outro, da qual eu faço parte, que é tão diversa, e eles são o meu outro? Então, a gente vai ter que discutir uma relação de outridade. E é claro, né, gente, eu não quero estender muito a minha fala, porque eu quero provocar e crescer o debate e ouvir, aprender com vocês. Nessa oportunidade de 2020, eu selecionei alguns textos, né? Eles produziram, está aqui comigo, é um material muito rico, que depois eu gostaria até de discutir, né? Uma maneira de a gente crescer essa experiência e fazer alguma coisa com esse material. Mas alguns escritos que trouxeram essa questão da outridade, trouxeram essa vontade do lá fora, considerando que no contexto da pandemia isso estava muito latente, isso deu uma piorada muito grande, né? Então, tem algumas coisas, né? Eu vi que teve gente, né? O Muriel colocou até aqui no chat que o slam são batalhas de poesia falada, muitos chamam de esporte da poesia falada. A gente tem um cenário muito legal de slam
aqui em Belo Horizonte, muitos coletivos de poesia, acontecem muitas batalhas e tal, então quem quiser pesquisar, acho que vale muito a pena, aproxima a gente muito desse universo da voz. A gente vê as pessoas que estão muito acostumadas a encolherem, a escalar, soltar a voz. O slam é esse palco. E a orientação tinha sido essa de rimar e de falar livremente. Então, teve um adolescente que escolheu um papel mais escuro, um material foi disponibilizado livremente para ele, e ele escreveu sobre o papel as seguintes palavras, né? Para a gente poder ver como é que é um outro chegando e discutindo esse para fora dos muros. O adolescente, durante a oficina, ele escreve: a vida é sofrimento, mas tem alegria. A vida é boa porque nos facilita. O outro escreve assim, né, num papel todo desenhado, colorido, ele gastou tempo e pôs energia em decorar também a poesia, não foi só escrever. Aí todos recitaram isso, tiveram um momento também de falar, né? E foi muito espontâneo e orgânico. Não sei o que é, não sei o que foi, não sei onde eu tô. Meu pensamento se foi. Dentro do meu coração mora poesia. Dentro de mim, meu corpo facilita. Quero só amor, quero alegria, quero só paixão, quero harmonia. Eu sou poeta, faço poesia. Sou MC porque meu corpo facilita. Quero só carinho, quero só paixão, quero alegria no meu coração. Aqui a gente vê como é que eles saem. Na poesia, esse para fora acontece, né? Agora, eu continuo com esse nó. Cadê os ouvidos? Onde estão os olhos para fora desses muros para receber e ler isso, né? E, por fim, esse aqui, que foi um adolescente que não conseguia escrever. E o sócio-educador escreveu para ele enquanto ele ditava: procure, busque, saia do anonimato. Mostre para o mundo quem você é de fato. Acredite, sonhe, seja transformação. Isso é muito, muito simbólico, muito sintomático e muito significativo. Saia do anonimato. Mostre para o mundo quem você é de fato. Em uma unidade incompleta, que não tem pretensão de ser total, ainda bem, a gente precisa de achar, a gente precisa de promover o encontro desses atores que querem sair do anonimato, que querem mostrar para o mundo quem eles são de fato. Porque aqui fora, a ideia que se tem deles não é a ideia que eles colocaram nesse papel, nesses papéis aqui, tem muitos outros. E não preciso nem de eu falar, porque vocês estão com eles no dia a dia e vocês conseguem acessar e ver. Então, a minha provocação é essa. Eu sou Juliana, eu sou tudo isso, né? Que foi apresentado no meu currículo, mas eu sou a outra. Eu sou esse para fora dos muros. E eu estou aqui hoje agradecidíssima para conversar com você sobre isso.